Boa noite a todos. Hoje, a nossa 10ª aula para estudarmos a obra Boa Nova, 17 de maio de 2017. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 5, Os Discípulos. Confere? Que Deus e que Jesus nos conduza. Nós acompanhamos nos estudos anteriores o convite de Jesus para Levi, para André, Pedro, João e Tiago maior. Quando nós nos depararmos Tiago maior, Tiago menor, isso daí foi uma construção da igreja na Idade Média. Não tinha maior e menor, eram os dois Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, e tem o outro Tiago, que é filho de Alfeu, que nós vamos conhecer hoje, tá bom? São os dois Tiagos, porque a forma, o sobrenome era dizer quem era a tua mãe, quem era teu pai, de qual cidade você era, ok? Então era assim que se apresentavam-se uns aos outros. Então nós já temos aí quantos apóstolos com Jesus? Temos João, Tiago, Pedro, André e Levi, que é o Mateus. São quantos? 5. Ainda faltam 7. E esse capítulo de hoje vai retratar um a um. E vai retratar também a primeira reunião com os 12, em que o nosso Senhor Jesus vai dar orientação a esses 12 discípulos, 12 apóstolos. Discípulo, qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Discípulo é o que aprende, é o seguidor. Apóstolo, o que ensina, o que divulga, tá certo? Então, tanto eles eram discípulos, como também apóstolos. O nosso querido Paulo, ele vai ser chamado de apóstolo Paulo, porque foi aquele que divulgou toda a obra do cristianismo. Vamos lá então? Então vamos começar aqui, Mateus. Quem está sem, se junta com quem não tem e vamos lá. No Novo Testamento, tenta aprender, procurar, manusear. Vai em Mateus, capítulo 10. Versículo 1 logo. Mateus. Já? 1. Logo primeiro. Esse versículo, esse capítulo 10, até o 32 vai ser citado nesse capítulo aqui. Então hoje nós vamos ler isso aqui e vamos entrar no Boa Nova. Hã? Vai até o 33, a Maria Luísa falando aqui. Sim, até o 33, tá? Tem mais um versículo dele. Vamos lá? Chamou os 12. Isso aqui é a anotação de Mateus. Mateus conviveu com Jesus? Sim. Mateus e Levi são as mesmas pessoas? Então vamos lá. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos, isso no Novo Testamento. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Então esse aqui, conhecemos ele já semana passada. E André, seu irmão. Então no Novo Testamento, bate a informação, apresenta Pedro e André como Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Também conhecemos. Filipe e Bartolomeu. Ainda não conhecemos, vamos conhecer. Tomé e Mateus. Mateus já conhecemos? Mateus, o publicano, porque ele era o cobrador de impostos, que é o Levi. Tiago, o filho de Alfeu. E aqui ele não fala, mas no Boa Nova ele vai dizer que Tiago e Levi são irmãos.
Muitos confundem isso, tá? Vamos já entrar aí. Vamos nos até ao texto por enquanto. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esse Tadeu aqui é o Judas Tadeu. Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote. Judas Tadeu. Esse é o filho de Alfeu. Ele também, aqui não fala. O que ele diz aqui, olha? É o filho de Alfeu. Isso, mas aqui ele não fala. O que ele diz? Tomé e Mateus, Mateus o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, vírgula, e Tadeu. Então, não deixe subentendido que Tadeu seria irmão de Tiago. Esse Tiago é o Tiago menor. Esse aqui é o Tiago menor. O maior é o irmão do João. Simão, o Zelote. Esse já é o outro Simão. Mais tarde chamado de Zelote. Não é o Simão Pedro. O Zelote. Oi. Ele diz assim, Simão Cananeu. Pois é, que é o Zelote, ele vai já falar. Cananeu tu vais encontrar no Boa Nova, que ele era de Caná. Caná da Galileia. Ele era de Caná da Galileia. Vamos nos até ao texto por enquanto. Vamos ver o que o Novo Testamento, na anotação de Mateus, está fornecendo a cada um de nós, ok? É um estudo minucioso, tá, gente? Não é só uma leitura. Por isso nós temos que anotar, é sem pressa mesmo. Então, Simão, o Zelote e Judas, o Iscariote. Aqui aparece. Foi esse Judas aqui que denunciou Jesus a Caifás. Foi ele que fez a denúncia. O Judas Iscariote. Então, nós temos dois Judas. Nós temos o Judas Tadeu e nós temos o Judas Iscariote. Tá? Aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Aí vamos ver aqui as recomendações de Jesus para esses 12 trabalhadores da divulgação do cristianismo. E serve para todos nós. Porque afinal de contas, todos nós estamos na oficina do Senhor. Todos nós. Tá difícil, gente? Vocês estão conseguindo? Posso dar uma dica? É caneta e caderno mesmo. É um estudo para anotar, senão nós vamos ficar boiando. E é difícil um estudo desse, viu, gente? Você encontrar assim, minucioso? Hã? Ele fala que Pedro, André e Filipe é de Betsaída. Betsaída. Mas nós não vamos entrar ainda nesse texto. Não, eu sei, mas aí ele não fala na paternidade, é na cidade. Fala, no caso aí na cidade. Mas quando ele diz lá na frente, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Esse livro, Boa Nova, ele vai entrar e vai nos apresentar cada apóstolo. Tenhamos calma. Vamos conhecer um a um, bem de perto. Vamos lá. Qual foram as recomendações que Jesus deu a esses 12 para iniciar o trabalho? Serve para todos nós. Como estávamos falando, todos nós estamos na oficina do Pai, porque a terra é dele. E nós deveríamos ou devemos ser os operários. Então vamos ver aqui. Não tomeis o caminho dos gentios. Gentios eram quem? Todos aqueles que não eram da nacionalidade hebraica eram chamados de gentios. Então, todos que não eram hebreus eram chamados de gentios. Por exemplo, o grego era chamado de gentio. O romano era chamado de gentio, porque era de outra nacionalidade. Ok? Então, vamos lá. Não tomei o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Os samaritanos da Samaria, a nacionalidade deles era qual? Eles eram o quê? Hebreus. Nacionalidade, hebreus. Eram 12 tribos, anota isso. Eram 12 tribos, os 12 filhos, cada tribo seu nome. O que eles fizeram logo depois da morte, acho que de Salomão, se não me falha a memória? Eles brigaram, essas tribos brigaram e se dividiram.
10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte se denominaram samaritanos. As 2 tribos do sul se denominaram judeus, da tribo de Judá. Então, Jesus era da tribo de Judá, por isso ele era chamado de judeus. Então, por isso eles construíram 2 templos. Os samaritanos tinham o templo deles, e eles diziam que Deus estava no templo da Samaria. Já os irmãos judeus tinham o templo, Monte Sião, em Jerusalém, na capital. E eles diziam que Deus estava no templo deles. Então era uma briga onde Deus estava. Era uma briga muito grande. Então os samaritanos odiavam os judeus. E os judeus odiavam os samaritanos. Viviam nessa briga. E nós vamos entender aqui porque Jesus diz assim: evitem buscar os samaritanos, porque os samaritanos eram grupos que se reuniam, estudavam a lei e ficavam em discussões homéricas, mas não tinha prática. E eram muitas discussões. Às vezes você pega um estudo em grupo, o povo discute, maltrata, sai dali todo mundo. Então disse: fuja disso. Entendeu? Não tomeis então o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o Antigo Testamento era feito pelos nossos irmãos que eram pastores. Então, quando ele iria falar de Deus, ele dizia que Deus era o pastor e nós as ovelhas. Então veja as ovelhas que se afastaram da casa de Israel, né? Que se afastaram de Deus. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o Rei dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, as lições que eu estou te dando, eu não cobrei R$1 para isso. Faça isso de forma gratuita. Então, todo esse trabalho, por exemplo, isso aqui, nós estamos aqui ensinando. Esse trabalho que nós fazemos aqui também é de graça, nada recebo. Mas porque eu também recebi de graça. E esse de graça é nem presente. Nem presente. Porque às vezes você não aceita o pagamento, mas um presentinho aqui, um presentinho ali, pronto, te vendeu. Já foi. Só um bolinho, um sanduíchezinho, né? Uma canequinha, tia, né? Um vatapá, né? Um bolinho de coração, né, Rosa? Pudim. É para acabar. Vamos comer juntos. Não é presente. Vamos todos comer juntos. E isso aqui é muito sério. Dai de graça o que de graça recebeis. É verdade? Então nós temos que ter a nossa vida profissional, trabalharmos e realizarmos o trabalho do Cristo gratuitamente. Gratuitamente. E realmente é porque nós temos que ter muito cuidado, gente. Isso é algo assim muito... começa a chegar de forma muito sutil. Quando você percebe, você já vendeu a alma para o capeta. É muito sutil. Então temos que ter realmente... Temos que ter muito cuidado. O nosso querido irmão Peixotinho era um médium de cura e de efeitos físicos. E um amigo dele no Rio de Janeiro ligou, ele no Ceará, disse: minha filha está... o médico já desenganou. Você poderia vir até aqui, eu mando a passagem. Peixotinho era um homem muito pobre, materialmente falando. E ele disse: vamos. Foi até lá, atendeu a jovem e a menina se recuperou. Não sei se foi bom, se foi ruim para a menina, mas a menina se recuperou. E já ele voltando, estava no hotel, o pai da menina foi até ele e disse assim: eu trouxe um presente para você. Ele disse: do que se trata? Se aproxime aqui da janela do hotel. Olhe lá embaixo. Ele olhou, não viu nada.
Está ali o seu presente. Aonde? Ali. Era um carro. Peixotinho olhou para ele e disse assim: olha que homem inteligente. O senhor está muito feliz com a recuperação da sua filha? Muito. Estou muito feliz. Você está muito feliz? Estou. Então não tire essa alegria de outros pais. Deu para entender? Porque se ele se corrompesse, acabou. Acabou. Não tire essa alegria de outros pais. Pronto, o cidadão não falou mais nada. Então, Vero, dai de graça o que de graça recebeste. Olha só. Não leveis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Aqui no Boa Nova ele vai explicar o que ele está falando. Ele fala do necessário e condena o supérfluo. Porque o supérfluo do um é a miséria do outro. E temos que prestar conta com isso. E os nossos exageros são o supérfluo. 6.000 reais numa bolsa. Com 6.000 reais, aliviava a fome de muita gente. E vamos prestar conta disso. A Madre Teresa, numa reunião, acho que na Inglaterra, quando ela foi vendo a proporção que estava tomando a instituição, e água na Europa é caríssima. Era nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Mas na Europa também é caríssima a água. 8 francos. Mas eu acho que era nos Estados Unidos que ela estava, é verdade. E ela olhando aquela movimentação, uma empresa. Ela olhou para o... Quanto custa essa garrafa com água? $3. $3. Com $3 eu alimentava algumas crianças na Índia. Ela se levantou e disse: a partir de hoje a instituição está acabada. Eu vou voltar para a Índia e fazer o nosso trabalho. Começou a gastar dinheiro com o que não era para gastar. Enquanto eu estava ali me preocupando com água, com alugar isso, alugar aquilo, o povo estava morrendo de fome na Índia. São os exageros que as instituições vão. Por isso que Chico, se você for em Uberaba, né? Se você for em Uberaba, você vai encontrar a Casa da Prece do mesmo jeito. Nunca admitiu que crescesse nada. E o povo se espreme aqui dentro, quem não deve ficar lá fora. Mas o trabalho vai ser feito. Porque o dinheiro que deve ser direcionado, e dizem os espíritos, enquanto houver uma pessoa na terra morrendo de fome, é uma vergonha para a sociedade terrena. É uma vergonha para a sociedade terrena. Você deixar um irmão teu morrer de fome é realmente uma vergonha. Jogar fora a metade do prato, não ter o mínimo respeito com o alimento. Alguém morreu, o próprio animal morreu e você faz... Ou então exagera, para que comer um frango inteiro, né? Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanece ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Volta contigo. Tu não pode obrigar ninguém a seguir o passo que não quer seguir. Gente, nós estávamos estudando essa semana a renúncia. Alcione saiu de Sírios, reencarnou na terra para ajudar o Pólux. Porque ele falou no mundo espiritual que se ela estivesse com ele, ele iria conseguir superar. Não adiantou. Ele se enrolou mais ainda porque ele falhou. Então, qual é a lição aí? Se o outro não quer, não tem como a gente forçar.
Não tem. E se o outro quer, ele jamais vai obrigar o outro a percorrer o caminho que nem ele conseguiu percorrer. É chantagem emocional. E ele dizia: sem você eu não consigo. Chega, tremia. Aí, não teve jeito, perdeu a encarnação dele nova, mesmo ela estando ao lado. Então, ou seja, além de uma chantagem emocional, a criatura não quer. Então se justifica, está sempre se justificando. Então a paz é: você tenta, se o outro não quer, volta para ti. Não vai se descabelar por causa disso. E nós não podemos, que é isso que nós temos que entender. A evolução, o aperfeiçoamento, eu posso impor a mim, mas eu não tenho o direito de impor ao outro. Eu não tenho esse direito, porque eu vou estar indo de contra uma lei chamada livre-arbítrio. Não adianta. Vai ser necessário sentir mais dor. A dosagem vai aumentando. Papai faz assim. Ele demanda uma dor. Melhorou não? Roda mais a orelha da criatura. Vai rodando até ficar na ponta do pé. Diz: eu aprendi. Aprendeu? Então vou... Volta. Agora vai corrigir a bagunça que você fez. Entendeu? É muito sábia a lei divina. Mas se alguém não vos recebe, não dá ouvido às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Não vai te desesperar por causa disso. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra, que eram duas cidades que nós acompanhamos no Antigo Testamento, que falava de Ló. Lembra da esposa de Ló? Sodoma vai pegar fogo, mas não olhe para trás, né? De sal. Em verdade vos digo, né? Do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Prudente como a serpente e sem a malícia, manso como as pombas. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele diz assim: não seja bobo. Aprenda a saber aonde tu estás pisando. A prudência da serpente. Então a pessoa vai, apronta uma vez, apronta a segunda, tu vai lá de novo. Não, pera lá. Cadê a serpente? Nós temos que saber onde estamos pisando. Até, por exemplo, se você convive com alguém que você sabe que aquela pessoa rouba, a prudência vai te dizer o quê? Que tu tem que facilitar? Você vai ter que responder por isso porque você facilitou. A prudência te diz o quê? Faz de tudo para que a pessoa não dê motivo para o outro se enforcar. Não dê motivo. Então é prudência realmente. Tá difícil, gente? Os missionários serão perseguidos. Agora olha aqui. Isso aqui foi logo depois dele ter chamado os 12. Ele já está falando de tudo que vai acontecer no futuro. E aconteceu. Olha o que Jesus diz: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão ao sinédrio e vos flagelarão em suas sinagogas. O primeiro foi quem? Qual foi o primeiro a ser flagelado? Estevão. Foi o primeiro. E por causa de mim sereis conduzido à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Paulo então fez isso várias vezes. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado em saber como ou o que haver de falar. Gente, para quem estudou Paulo e Estevão, o Estevão, quando preso, ele falava que até Paulo ficou calado, que era o homem mais inteligente do Sinédrio. Paulo ficou: meu Deus, que homem é esse? E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haver de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar. Inspiração. Porque não sereis vós que falareis,
mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Inspiração. O irmão entregará ao irmão a morte e o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E foi realmente. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. O próprio pai de Paulo o expulsou. Fez ele escolher, né? Ou eu ou Nazareno. Papai, nós dois precisamos de Jesus. Expulsou o filho. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Era o que Paulo fazia, né? Abre daqui porque o povo, né? E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Se é o chefe da casa, que é ele, chamaram ele, vão chamá-lo várias vezes de demônio, de inimigo, o que não vão fazer aos filhos da casa? Como dizer assim, olha, eu vou me maltratar e muito. Esperem também. Falar abertamente sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois não há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. O telhado aqui, porque eles tinham uma cultura de ir à laje, né? De subir e ir à laje, ali orarem, rezarem, como se fosse aos altos, né? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isso aqui é show. Isso eles tinham em plena abundância, né? Eles tinham consciência disso. Não temais os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. E Sócrates já falava isso bem antes de Cristo. O aluno dele, discípulo dele, disse: Senhor, mestre, o que queres que a gente faça com o teu corpo? Logo depois da cicuta, disse: o corpo joga em qualquer lugar, porque eu, Sócrates, não mais estarei nele. Olha a consciência desse homem, 400, 500 anos antes de Cristo. Então, não te preocupa com quem pode matar o corpo, porque a alma, essa aí ninguém mata. Essa informação, até hoje, imagina o cidadão que abraçou o Chico, disse: vim aqui para te matar, disse: pode atirar. Seja feita a vontade de Deus. Nós não, né? Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Quando você assina, pois é, era um local onde era jogado os espíritos, como se fosse um inferno. Um lugar para se queimar. Era um lugar do lixo. Então, quando você faz algo contra as leis de Deus, isso é vender a tua alma. Diz: não temeis aquele que mata o corpo, temeis aquele que faz com que você venda a sua alma. E obviamente que nós recebemos influências, recebemos, de encarnado, recebemos, de desencarnado, recebemos, mas nós realizamos só quando queremos. Então o mal, em verdade, ele não está fora, ele está dentro. É uma tentação. Não existe tentação externa, existe ainda uma fragilidade interna. Temei então antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na guiena. Não se vendem 2 pardais por um asse. Tem notinha aí no do Haroldo? É uma moeda? O asse romano correspondia aproximadamente à 16ª parte de um denário, o que equivaleria a um pouco menos da metade de um centavo. Então era um valor em dinheiro, não é isso? Beleza.
Não se vendem, então, 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Se quando ele pega um pardal que vende, está sendo vendido, tem o dinheiro, mas esse pardal caiu com a permissão do nosso Senhor. E ele diz, e o Pai conhece cada fio da tua cabeça. Ele sabe quantos fios tem. Ou seja, papai conhece tudo. Tudo. Então ele diz assim, se vier o momento do testemunho, te entrega. Viva. Manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E aqui o testemunho era pela causa, não era por algo pessoal. Nós ainda não conseguimos dar testemunho nem pelo pessoal. A gente não consegue suportar, às vezes, um idoso que está dentro de casa. Um irmão adoecido. Um esposo adoecido, uma esposa adoecida. A esposa desce hoje, depois de um mês já está procurando outra. Isso é testemunho pessoal. O testemunho desse povo aqui era o testemunho do coletivo, da causa. Essa nós ainda não fomos chamados. Alguém ia fazer pergunta? Oi, Rosa. Uma observação é que essas informações aqui, ele chamou, reuniu os 12 e estavam fazendo as orientações. Exatamente. Né? E assim, incrível que lendo aqui, todas essas orientações Paulo seguiu. Todas. Exatamente. Ele não estava lá nessa orientação aqui, né? Mas leu, que era a anotação de Mateus. Leu, era a anotação de Mateus. Né? Vamos lá? Finalizar. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está no céu. Nessa época aqui era realmente, você é cristão? Se disser que sim, pode 300 chibatadas no circo romano, por aí se vai. Estarei contigo. Se não é, seria livre, negar. Hoje nós não somos mais convidados aí ao circo romano, mas nós negamos o Cristo em nossas atitudes. Quando somos indiferentes, quando maltratamos, quando destruímos, isso é ser indiferente, é dizer, ei, eu não sou cristão. Ei, quero te seguir não, viu? Eu te nego em minha atitude. Eu gostaria, se possível, você lesse novamente o versículo 23 e desse uma explicação que eu não consegui entender. Beleza, vamos lá então. Apesar de hoje ser só luz, né? A gente está tirando aí debaixo do tapete. Versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, é esse? É. Fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Esse retorno de vir o Filho do Homem, até hoje nós continuamos percorrendo e divulgando o Evangelho. Quando que vai parar? Quando o Evangelho estiver em nós, quando o Filho do Homem for vivido por nós. Gente, é só parar. O Antigo Testamento, quando falava da vinda de Jesus, da vinda do Messias, o que os judeus aguardavam? Uma carruagem de fogo rasgando no céu, o rei chegando, milionário, com muito ouro, para libertar a opressão dos judeus que eles sofriam dos romanos. Como é que Jesus chegou? Não, na manjedoura. Como é que ele chegou na terra? Filho de uma mulher simples, de um homem que realizava o trabalho como carpinteiro, viveu no silêncio até seus 30 anos. Então o que nós estamos querendo dizer? Então Jesus retornar hoje é em nossas atitudes.
Estar vivo, quando você olha para uma Madre Teresa, você identifica Cristo nela. Você sente Jesus. Quando você olha para um Chico, você chora, você sente o Cristo ali. Está nele, está vivo. Ele está morto em mim, no João. Mas numa Madre Teresa, numa Irmã Dulce, o povo olha e chega a arrepia. Porque ali o Cristo está. Deu, mano? Vamos para Boa Nova? Todo esse material aqui que nós lemos, essa anotação de Mateus, vai estar no Boa Nova, mas agora em detalhes. Jesus explicando. Agora prepara que a chibata vai soltar. Preparemos as costas, inclusive da tia. Já estudei várias vezes antes de chegar aqui, então a mais necessitada sou eu. E ainda assim sou rebelde. Bora lá? Os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum. Vocês já estão com o mapinha aí? Nós estamos aonde? Na Galileia. Então, essas cidadezinhas são todas dentro da Galileia. A própria cidadezinha de Nazaré, daí ser chamado Jesus de Nazareno, ou de Galileu, é como se fosse assim, nós estamos em Manaus, aí temos aqui Manacapuru, Itacoatiara, isso tudo dentro do Amazonas. Então, o Amazonas é como se fosse a Galileia. E aí, Cafarnaum são cidadezinhas pequenininhas, na verdade são vilarejos, né? Pequenininhos dentro da Galileia. O que tinha na Galileia, o que vinha de lá, normalmente eram plantações, eram pessoas que plantavam, eram pescadores. Então, dentro da Galileia, ali como um todo, não era rotulado de um local de pessoas intelectualizadas. Por exemplo, Paulo era da cidade de Tarso. Tarso era uma cidade para os intelectuais. Ali tínhamos a faculdade de Tarso, né? Vários professores gregos. Então, na Galileia não tinha nada disso. Então, por isso que eles tinham até um dito: o que pode vir da Galileia, a não ser peixes e frutas e legumes? Então, Jesus veio de lá, de uma cidade que nem tem gente inteligente. Vamos lá. Frequentemente eram nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações, porque até agora ele está com quantos discípulos? Faltam 7. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Porque ele procurou os simples e os humildes. Basta recordarmos do encontro dele com Hanã. E aí fica bem claro porque ele escolheu a Galileia. Porque ele escolheu ali estar em torno do lago de Genezaré. Porque o orgulhoso, o vaidoso, não está pronto para ouvir as lições de simplicidade do nosso Senhor Jesus. O coração ainda está em pedra, é uma terra seca. Qualquer semente que você jogar não vai germinar. Não vai germinar. Então, Jesus não vem para estar dando murro em ponta de faca. Ele procurou exatamente quem estava pronto para ouvir. E a impressão que nos dá
Cada discípulo é como se fosse representando uma personalidade nossa. Cada um tem a sua fragilidade. Nós vamos conhecer bem isso aqui nessa obra. E ele vai apresentar agora. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Então, Pedro e André, nós sabemos que são irmãos. Filipe, nós não sabemos se é irmão de Pedro e André. Ele diz que eles eram filhos da mesma cidade, de Betsaida. Estamos juntos? De onde vinham igualmente, então de Betsaida também vinham Tiago e João, descendentes de... Nós já conhecemos esse Tiago e João da semana passada, nós estudamos, eram os dois jovens, lembra? Zebedeu foi conversar, primeiro foi Salomé, a mãe deles. Então esse João aqui é o nosso João evangelista, o jovem João. E o Tiago aqui é o Tiago maior. Esse Tiago, ele vai ser morto logo depois de Estevão. João já sente essa dor da perda desse irmão querido. Porque quando Jesus mandavam eles para pregar, mandavam sempre os dois irmãos juntos. Então temos aqui Pedro, André e Filipe, eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, presta atenção aqui agora, viu? Levi, Tadeu, Judas Tadeu, tá? E Tiago, esse Tiago menor agora. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Então aqui nós temos 3 irmãos. Então nesse apostolado, 5 eram parentes bem próximos. João e Tiago maior e esses 3 aqui. Levi, esse Levi é quem? Mateus, que trabalhava na coletoria e que Jesus entrou e convidou para que ele se tornasse um apóstolo dele. Agora olha só o pulo aqui. Levi, presta atenção. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Cleófas era parenta de Maria. Eram nazarenos, amavam a Jesus desde a infância. Então esses 3 aqui são primos de Jesus. Eram parentes e viveram com Jesus desde a infância e tinham muita amorosidade por Jesus. Então quando Jesus entrou na coletoria de impostos e convidou o Levi, Levi sabia quem eu era. Conviveu com ele na infância. Só ainda não tinha identificado que ele era o Messias. Agora aqui a informação. Sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas, porque dentro da cultura judaica, primos são chamados de Arri, irmãos, irmãos. Então quando nós vamos ver lá no Evangelho, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então nós sabemos que esses irmãos aqui eram quem? Tiago, Levi e Judas Tadeu. Aqui o nosso Humberto de Campos explica. Eles eram chamados de irmãos. Sabiam disso? E aqui o Humberto já dá essa explicação. Vamos continuar? Tomé. Esse Tomé aqui foi aquele que disse, eu não acredito que Jesus voltou, né? Jesus ressuscitou. Só se eu tocasse nas feridas dele. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Então Tomé era de Dalmanuta.
E Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Caná foi onde nosso Senhor Jesus fez a primeira demonstração pública, transformando o Simão, mais tarde chamado e denominado o Zelote, nós lemos isso ainda há pouco, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e comerciante. Judas era comerciante. Por isso a ideia de... Ele foi o primeiro a dizer, gente, vamos fazer uma cotinha aqui para juntar o dinheiro pro reino, né? Pegou a bolsa, Jesus olhou, cuidado, Judas, para te não cair ao peso dessas moedas. Mas Judas amava Jesus. Nós sabemos que foi uma armação de Caifás. Foi uma armação, porque precisava que alguém fizesse uma denúncia. Eles já tinham tentado com os outros discípulos, ninguém caiu. Ele caiu por quê? Porque, em verdade, o que o Caifás falou? Nós primeiro vamos te transformar em líder, você vai ficar por um tempo, enquanto tudo está tranquilo, e quando tudo se tornar tranquilo, a gente liberta Jesus e você vai ser um dos maiores responsáveis junto com ele. Ele já tufou o peito. Caiu na armadilha ao qual ele mesmo... Na verdade, a fragilidade estava o quê? Dentro dele. Ele era muito ganancioso. Muito ganancioso. Já devia no comércio. Já devia no comércio. E assim acabou aí. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Olha a briga. E Jesus ali no meio. A briga entre eles. Meus irmãos, conviver é um desafio constante. Todo mundo é lindo, cada um na sua casa. Vai para baixo do mesmo teto, come meio quilo de sal junto. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do Evangelho. Isso está em Mateus capítulo 18. Vamos lá, vamos parar só nesse aí. Vamos levar essa chibatada para casa. Mateus capítulo... Jesus ali, os doidinhos brigando, e ele tentando ali. Você imagina o que é um Cristo conviver com tantã? Só um Cristo. E eles estavam discutindo qual era o maior deles. Só aconteceu lá naquela época, hoje não, né? Quem é o melhor palestrante, quem é o melhor isso, quem é o melhor aquilo. As coisas são tão sutis, e nós acompanhamos alguns programas espíritas, e o irmão não se atenta na fala. Temos aqui as palestras dos melhores palestrantes do Brasil. Gente, o que é isso? Por que dessa forma? Então nós mesmos, nós que somos espíritas, quando vamos fazer um trabalho de divulgação, nós temos que estar muito atento com as palavras que estamos utilizando. Irmãos queridos, bons palestrantes, mas os melhores, aí é para acabar. Isso não é uma terminologia adequada para um trabalho que é do Cristo. Então aqui eles perguntam quem é o maior. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo,
que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Foram várias vezes que Jesus pegou os discípulos nessa situação. Certa feita foi perguntado: Senhor, na verdade Jesus pegou eles brigando. Quem era o maior? Quem era, não é Pedro, Pedro é o mais velho, é o maior. Jesus, em silêncio, pegou um avental que os escravos usavam, colocou no ventre, nu, ele se despiu, né? Tirou a blusa, ficou igual um escravo e começou a lavar os pés dos discípulos. E esse trabalho era o trabalho relacionado a quem? Aos escravos. E Pedro pulou e disse: não, Senhor, não vou deixar o Senhor fazer isso. Se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não é digno de mim. Senhor, então lava os pés, lava a cabeça, lava logo tudo. Lave logo tudinho. Então, qual era a lição de Jesus? Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser o servo de todos. Por quê? Porque o servo ele já tem a humildade no coração. Se nós temos vergonha de pegar numa vassoura, já mostra bem quem somos. Você está entendendo? Então, o vaidoso e o orgulhoso não tem como adentrar nessa paz interior. E se você quer sempre ser servido, mostra que ainda não está preparado para servir. Então, normalmente nós queremos ser servidos. E nós temos que exercitar isso dentro da nossa casa. Fulano, pega isso. Beltrano, pega aquilo. Cicrano, faz isso. Beltrano, faz isso. Vai lá, faz. Levanta. Exercita devagarzinho dentro de casa, para depois fazer um testemunho maior. Então, aquele que deseja ser o maior, seja o servo de todos. De todos. Que é para superar, porque a briga aí ela é interior. É a vaidade, o orgulho, soberba. Que essa é a briga ferrenha. A maior luta que temos que travar é a luta íntima. A chibatada hoje foi só de leve, assim, né? Só... Meus irmãos, foi bom? Qual a pergunta ainda que pode estar por aí? Tem alguma pergunta? Conseguiram entender os 12? Conseguimos entender porque são chamados irmãos do Senhor? Quem é, filha? Eu pensei que Simão Pedro fosse o nome da pessoa. Não, nós temos Simão, o Zelote, e temos o Simão Pedro. Ambos eram pescadores. Simão Pedro. Simão Pedro. Hã? Como? É o Simão Pedro. Foi ele que fundou a Casa do Caminho em Jerusalém. E temos esse que é o Zelote. E temos esse que é o Zelote. Entendeu? Então nós vamos ter 2 Judas, 2 Simão. Como? Só um pouquinho. Como é que é? 2 Simão, 2 Pedro, 2 Tiago. Entendeu? Vamos orar, gente? Porque lembra que aqui o cristianismo estava se implantando na terra. Esses 12 foram chamados para fazer a divulgação.